Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente dá cor da vida, dá sentido para o nosso dia. E bora começar uma semana nova, semana de Portal 5/5, coisa mais linda. Portal de grandes oportunidades para nós. Bom dia, vizinha maravilhosa! E bora lá, que bom que você amou o brinco. Então bora lá para mais um Acordar. Hoje a gente vai inspirada em O Meu Livro da Consciência, onde ele traz o Escolha o que sentir. Vizinhas, o que a gente pensa faz parte de um processo de cocriação que acontece quando a gente une com o nosso sentir. Ou seja, tudo aquilo que você deseja viver na sua vida precisa de ter um alinhamento de dois pontos importantes. O primeiro é, eu penso o que eu desejo realizar, e aí eu preciso alinhar esse pensamento com o sentimento, com o me sentir merecedora de realizar. Porque muitas vezes a gente pensa, porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, seja emagrecer, seja melhorar o relacionamento, seja se encontrar na sua carreira, seja melhorar a sua maternidade, não importa o que é. Importa que todas nós temos objetivos na nossa vida, temos sonhos. E a nossa cabeça muitas vezes quer realizar esses sonhos, mas lá internamente no nosso sentir nem sempre ele está alinhado. E aí, como o nosso sentir, ele não sente que a gente está pronta, que a gente é merecedora, que a gente consegue, que é pra gente, a gente acaba paralisando. E a gente vai falar sobre isso hoje. Bom dia, vizinha Mi, bom dia, vizinha Sara, bom dia, suas maravilhosas. Então aqui, bom dia, Mônica. Então aqui, no Meu Livro da Consciência, ele traz pra gente o seguinte: escolha o que sentir. Tanto faz se acontece uma coisa fora do seu script, se a rua está interditada, ou se você acordou resfriado, ou se o carro quebrou. Ele já começa assim. Tanto faz o que acontece. É você que escolhe o que sentir em relação a cada evento da sua vida. E hoje, quando eu abri o meu acordar de manhã para fazer, eu me conectei muito com até um stories que eu comentei com vocês ontem à noite, de algo que aconteceu aqui comigo, e que está muito alinhado ao sentir e ao resultado final, porque quando a gente alinha o que eu penso com o que eu sinto, eu faço a ação certa, a ação direcionada. Se eu estou fazendo a ação direcionada para o meu objetivo, no tempo certo eu vou realizar aquele objetivo. Acontece que muitas vezes a gente pensa, aí a gente começa, só que a gente não sente que a gente é merecedora. E aí a gente para. Então, quantas vezes você começou uma coisa e não terminou? Tudo aquilo que você começa e que você não termina é o seu pensar que está desalinhado do seu sentir. E a gente precisa começar a entender isso. Então, ele traz aqui, né? Tanto faz o que aconteceu com você. Inclusive, quem tá fazendo, as vizinhas que estão fazendo o Passos de Gigante, que a gente tá fazendo lá dentro da vila, o passo agora eu não lembro qual que foi, mas um dos passos que a gente já passou por ele, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro passo. O Tony Robbins, ele traz, né, uma situação de dois homens que perderam a família quando eram jovens, crianças. Um deles cresceu agindo, reagindo na vítima, porque cresceu sem os pais. O outro pegou aquele cenário de dor e sofrimento e transformou em potência. E aí virou uma grande referência. Então não é sobre o cenário, é sobre o que eu escolho fazer com este cenário. Aí ele traz assim: você escolhe o que sentir em relação a cada evento da sua vida. Pode ficar com raiva, nervosa, ansiosa, ou pode dar um significado diferente aos eventos. Nessas horas, pergunte-se:
Que sensações isso me traz? Que aprendizado eu posso ter com essa experiência? Vizinha, nos nossos desafios, nos nossos aprendizados, é muito importante, nas nossas alegrias, né, nos desafios e nas alegrias, é muito importante a gente entender que existem os aprendizados. Acontece que a gente não aprende nem com um e nem com o outro. Olha só que coisa. Como a gente está geralmente no automático, o que acontece? Vem um desafio, uma coisa que você não estava preparada para viver, e aí você vira e fala, ai, por que comigo? Por que sempre comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E a gente se coloca na vítima do porquê, porquê. Já se a gente vive uma realização de um sonho, a gente, uhul, que maravilhoso, tô aqui, viveu ali a realização, já olha para o próximo. Mas em nenhum dos dois lugares a gente para aprender, para entender que existem oportunidades de aprendizado. O desafio, ele vem para te preparar para viver a realização do seu sonho, para te preparar para viver uma vida além do que você está vivendo, para tirar você do automático. Então ele vem te preparar, ele vem te tornar a mulher preparada para realizar os seus sonhos. O desafio, ele vem para isso, para te acordar, falar, sai daí, a vida é mais do que isso, você está vivendo no automático. Já a realização do sonho, ela vem para te mostrar que você sempre pode realizar os seus sonhos, que tudo aquilo que tem no seu coração tá aí para você. E aí você precisa parar, tanto em um quanto no outro, falar o que eu aprendo com essa situação, o que eu aprendo com esse desafio que eu tô vivendo, para que esse desafio tá me chamando. Realizou um sonho, o que eu aprendo de tudo que eu vivi, de tudo que eu construí, da mulher que eu me tornei para chegar até aqui. E tirar os aprendizados dessas situações. Esse tirar os aprendizados das situações vai te trazendo cada vez mais você para você vai se percebendo. Quanto mais você se percebe, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você sabe quem você é. E aí fica mais fácil de você alinhar o que você pensa com o que você sente. Porque o pensar tá aqui, na vida racional. Agora o sentir tá em quem você sente que você é. O que você sente sobre você? O que você sente referente aos seus sonhos? E tudo isso são coisas que estão na nossa história desde a nossa infância. E quanto a gente se perde? Inclusive para as vizinhas, amanhã a gente vai estar falando dentro da nossa vila, a gente tem a roda, né, do Clube do Filme amanhã. E a gente vai falar do filme A Lista da Minha Vida. E ele traz muito pra gente o quanto a gente se perde da gente. Inclusive você que tá aqui, não é vizinha, assiste esse filme, depois me fala sobre ele. E aí vamos lá. Nessas horas que você estiver passando por um desafio ou você estiver realizando o seu sonho, pergunta para você o que essa sensação me traz. Que aprendizados eu posso ter com essas experiências? Sim, a gente aprende com as experiências que não foram as desejadas, que são os desafios, e a gente aprende com as experiências boas. Aqui ele está falando mais dos desafios, mas eu quero trazer para vocês essa consciência que a gente aprende das duas formas. Você pode ser a dona dos seus sentimentos, reconhecer cada emoção que você está sentindo e se apoderar de cada uma delas, entendendo, tá bom, eu tô triste. O que essa tristeza vem me mostrar? Vem pedir para eu aprender. Eu tô com raiva, o que essa raiva vem me pedir para eu aprender? Eu tô alegre, o que essa alegria vem me ensinar? A gente precisa começar a fazer isso. Não tem nenhuma joaninha, não tá fazendo sentido nenhum para vocês? Me manda aqui. Então, esse lugar de você ser dona dos seus sentimentos, de você reconhecer as emoções que você tá sentindo dentro do seu corpo diante de cada situação, faz com que você reconheça em você os comportamentos positivos e aqueles que também te limitam. Ah, joaninhas aparecendo, muito bem.
Escolher os sentimentos é escolher a forma de agir. Escolha os comportamentos que lhe fazem bem e torne esses comportamentos hábitos na sua vida. Quando a gente começa a ajustar os comportamentos de acordo com o que a vida está pedindo pra gente, a gente começa a criar novos hábitos. E quando a gente vai vivendo esses novos hábitos que a gente está criando, a gente vai se tornando uma mulher diferente. E esse se tornar uma mulher diferente é o que vai estar te levando cada vez mais na direção dos seus sonhos. Sara, total, só estamos super focadas nas tuas palavras. Que bom! Que bom que vocês estão focadas. Então, vizinhas, lembrem. A gente precisa cada vez mais alinhar o nosso pensar com o nosso sentir, para que a gente haja da forma certa. E muitas vezes a nossa cabeça fica contando histórias pra gente e não deixa a gente sentir, a gente acessar a mulher, as emoções que estão ali mostrando pra gente o que você tá sentindo, o que você tá vivendo dentro de você. Então, a gente vai alinhar cada vez mais. Para as vizinhas da vila, não sei se vocês já viram a agenda, mas esse mês a gente vai aprofundar os sabotadores, que são aquelas historinhas que a nossa cabeça conta e não deixa o nosso coração acessar quem de fato a gente é. E eu vou falar para vocês, eu contei ontem nos stories, Joy, é o sabotador que fica na nossa cabeça? Sim, são os sabotadores que ficam na nossa cabeça contando historinha pra gente. E esses sabotadores nasceram lá na nossa infância, como uma forma de proteger a gente de situações que pra gente eram situações desafiadoras. Então, pra nossa criança, essa proteção, essa forma de desenvolver os sabotadores, ela foi importante. Só que agora, na fase adulta, ela atrapalha a gente, porque ela continua impedindo a gente, fica protegendo a gente de realizar sonhos. Então, a gente precisa começar a aprofundar nelas e dentro da vila a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim, ó, ontem à noite, eu vou contar uma história bem rapidinha pra vocês aqui. Ontem à noite, chego eu aqui em casa, estava na minha mãe, meu esposo trabalhando. E aí venho eu com as meninas, quem vai na casa da mãe sabe do que eu tô falando. Quando a gente volta cheia de sacola. Sacola com comida, sacola com coisa que comprou pras meninas, cheia de sacola. Aí, sacola de roupa que ela levou suja e trouxe limpa. Mãe é mãe, né? Então voltei eu com, na verdade eu tava com 2 sacolas grandes, pesadas. Eu tava com uma bolsa e uma outra sacolinha menor. Ó, é isso aí, vamos colocar nome na nossa sabotadora. A Dami chama Gertrudes. É isso aí, o que acontece? Quando a Mi identificar a sabotadora, ela começa assim: Gertrudes, fica quieta, eu tô no comando. Para de ficar me contando historinha, se fica no seu lugar. Porque quem comanda aqui sou eu. E aí, quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai começando a trazer mais consciência das histórias que a gente está se contando. A gente fala brincando, mas é um recurso que a gente tem para ir cada vez trazendo mais consciência sobre nós. Ó, a Daline chama Clotilde. Coloquem aí o nome de vocês para as sabotadoras de vocês. E aí, cheguei em casa com as sacolas. Quando eu tô saindo do carro, veio uma moradora, isso era tipo 9 horas da noite. Veio uma moradora e fala assim: não temos elevador. Eu falei: não, você tá de brincadeira. Aí ela pegou e falou assim: não, tô falando sério, a gente tá sem elevador. Deu um pau aqui, uma pane, enfim, então sem. Aí, o que acontece? Eu tinha 2 alternativas naquele momento. Estava eu, as meninas e as sacolas. Ou eu pensava nos 20 andares que eu tinha que subir, porque eu moro no 19, mas eu tava no -1 na garagem. Ou eu pensava nos 20 andares que eu tinha que subir, com aquele peso todo e com elas, às 9 horas da noite de um domingo.
Ou eu falava, que bom, vamos trabalhar o nosso cardíaco, a nossa perna, o nosso bumbum. Vamos fazer uma conexão minha com as meninas e vamos subir. Eu pensei no cenário 2, esse daí da conexão. E tinham outras pessoas também chegando que também precisavam subir a escada. Qual era o cenário lá subindo a escada? Todo mundo reclamando, metendo o pau na síndica, falando do elevador, não sei o que o prédio é velho. Gente, o prédio tem quase 50 anos. Ele é velho, ele precisa de manutenção. Ok, quantas vezes na vida parou duas vezes, os 2 elevadores de uma vez? Né? A gente precisa também levar em consideração todo o cenário. E aí eu e as meninas subindo feliz, contando degrau, contando andar, contando histórias, se conectando. E as pessoas reclamando. Como que E elas olhavam pra gente assim como se fôssemos ETs. E tá tudo bem. Elas paravam pra gente poder passar, acho que pra olhar pra minha cara e falar, quem é essa pessoa de outro mundo? E elas olhavam, ficavam olhando assim pra minha cara e a gente lá conversando e subindo. Do nosso jeito. Aí, uma para no 2, a outra para no 6 e a gente continua. Eu sei que a gente subiu até o 19, a gente chegou em casa rindo, com a energia altíssima, conectadas entre nós, comemoramos a hora que a gente chegou aqui em casa, que a gente subiu os 20 andares, que a gente estava dentro de casa, que a gente estava bem, que a gente tinha mexido o nosso corpo, que a gente tinha trabalhado a nossa perna, que o nosso bumbum estava durinho. A gente veio fazendo desse caminho um caminho leve. E foi uma delícia a hora que a gente chegou aqui, porque a nossa energia estava alta. O que eu quero trazer para vocês? Quando eu li isso daqui, me veio na hora a situação de ontem. Eu posso ou reclamar ou encontrar uma forma de superar aquela situação. Era o cenário ideal? Óbvio que não. Eu queria ter chegado em casa, entrado no elevador, apertado o andar e descido aqui na minha porta? Óbvio que sim. Mas eu não tinha esse cenário. Então eu precisava criar um. Ou eu criava um reclamando, abaixando a nossa energia e já finalizando o domingo para começar uma segunda-feira daquele jeito, né? Tudo atropelado, tudo com energia baixa. Ou eu fazia diferente. A gente fez diferente e a gente teve um resultado diferente. Então, vizinhas, que a gente possa sempre entender que na vida tudo é luz e sombra. Tudo. Cabe a cada uma de nós entender aonde eu quero estar. No lugar da reclamação, que é a oração do caos, ou no lugar da gratidão, que é a oração da evolução. Tudo é decisão. Acontece que as minhas decisões, as minhas escolhas diárias vão me levar para um resultado. Seja ele um resultado que me aproxima ou que me afasta do meu sonho, dependendo das minhas escolhas. Mas a gente precisa entender que a gente é a responsável por tudo aquilo que a gente vive. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Sara, ontem cheguei em casa para secar a roupa e a máquina de secar com os lençóis da minha cama estava quebrada. Ok. Mandei muito amor para minha máquina e não deixei que me afetasse. Gente, é isso. O que eu faço? Eu vou ficar reclamando, ela já tá lá parada. Ela não vai funcionar. Eu vou reclamar ou eu vou agradecer tudo que ela já secou, tudo que ela já me serviu e chamar um técnico para ver o que tá acontecendo. São alternativas. E entender o que essa máquina tá querendo me dizer sobre mim. Você acha que depois eu não fiz os meus entendimentos e eles estão aqui no meu caderno de hoje? O que aquele elevador quebrado estava querendo dizer sobre mim? Na verdade, eu entendi que ele me usou para poder levar uma mensagem para aquelas pessoas que estavam subindo a escada. E para poder ainda me conectar mais com as minhas filhas, entender o quanto eu já mudei. Me fazer me perceber em relação a mim, me fazer me perceber que não importa o que as pessoas vão falar de mim, é sempre sobre elas.
Se elas acharam maravilhoso eu estar subindo daquele jeito, é sobre elas. Se elas acharam fora da caixa, um horror, também é sobre elas. Então vamos lá. Hoje vou tratar do assunto e tá tudo bem aí. Só vai lá, chama o técnico, resolve e tá tudo bem. A vida que segue. Joaninhas, muito bom. A Aline colocou, eu posso reclamar ou criar um cenário de solução. Reclamar, clamar, né? É chamar. Quanto mais eu reclamo, mais eu chamo como um imã aquela situação ruim que está acontecendo. Mas eu chamo situações que vão me deixar sentir aquela raiva, aquela tristeza, aquele lugar de medo, de angústia, de seja lá o que for. Eu estou reclamando, então estou pedindo mais situações para me sentir daquele jeito. Pra quê? Eu prefiro agradecer. E eu sei que as vizinhas também. Então vamos lá. Laurinha, acontece algo parecido comigo. Aconteceu algo parecido comigo ontem, mas foi o gás que acabou, não surtei. Descansei e voltei a fazer as minhas marmitas mais tarde. Fiquei leve. Vizinhas, é isso. Eu amo essas vizinhas maravilhosas, com mentalidade da mulher protagonista. Fica mais leve. Adianta reclamar que o gás acabou? Não vai adiantar, só vai deixar ela mal, ela irritada, ela incomodada. E aí, ainda vai passar essa energia para as marmitas dela, que depois ela vai comer. Então, acabou, tá bom, então eu vou descansar um pouquinho, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer outras coisas. Quando meu esposo ou eu for lá comprar o gás, eu volto e termino minhas marmitas, tá tudo bem. Nenhuma marmita vai fugir dali, tá tudo bem. Fica mais leve o nosso dia, a nossa vida. E isso acontece com a gente com muita frequência. Agora, a decisão é sempre nossa. Aonde eu quero me colocar? No lugar que reclama ou no lugar que encontra uma oportunidade para resolver o problema? Isso é livre-arbítrio. É para cada uma vai ter o seu. Então vamos lá. Vamos ver o que vem pra gente hoje aqui. Bora começar a semana num portal que traz pra gente essa oportunidade da mentalidade de solução. A vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para se melhorar como pessoa. Vizinhas, olha que carta alinhada com o que a gente está falando. A vida, ela tá sempre querendo sorrir para você. E todos os obstáculos que acontecem na sua vida, eles vêm como uma oportunidade de você aprender, de você ajustar a sua lente, de você olhar, de você se permitir fazer a diferença na sua vida. Então aceite esse sorriso da vida e aproveite cada oportunidade de mudança para você se melhorar como pessoa. Aqui dentro do nosso acordar de hoje, a gente teve a Sara contando de uma situação que era uma situação que poderia levar ela para reclamação e que ela utilizou a mulher protagonista que existe nela para solucionar. A gente teve a Laurinha colocando outro e a gente teve a minha situação. E você? Que situação que você está vivendo no seu dia hoje, que você está se pegando reclamando e que você pode ajustar a sua lente para começar a agradecer e mudar o seu sentir? Que é a partir dessa mudança que você começa a mudar o seu agir. Ó, a Nath colocando aqui, 5/5, portal de mudanças e transformações para sermos o nosso melhor, a nossa luz. Que a gente use esse portal, inclusive hoje os stories estão falando do portal, fiz também uma narrativa contando sobre o portal, que a gente vai liberar para vocês aqui no feed.
que realmente esse portal ele traz pra gente essa oportunidade, esse chamado para mudar aquilo que não tá legal, seja o nosso comportamento, sejam os nossos hábitos, seja a nossa forma de ver a vida, e transformar tudo aquilo que não tá bom em potência, em coisas boas, para que a gente se torne a nossa melhor versão todos os dias. Acontece que para a gente acessar a nossa luz, que a Nath trouxe aqui, a gente precisa estar preparada para lidar com as nossas sombras. Porque é só quando eu olho para as minhas sombras que eu consigo identificar a minha luz. Um beijo para vocês, vizinha, uma semana abençoada. Amanhã, 9h40, estamos aqui novamente para o nosso acordar. Obrigada pela presença de cada uma de vocês.